Nós estamos agradecendo a Deus pela oportunidade, rogando a Ele que nos abençoe a fim de que o nosso falar seja aquele que Ele espera da gente. Eu quero agradecer o pessoal, que nós brincamos aqui sobre o livro, e o livro esgotou. Muito obrigado. Esse tema é um tema muito amplo, né? É um tema que dá para fazer 2, 3 livros. Porque ele está muito imbricado na psiquiatria, e nós entendemos que a psiquiatria oficial está rodando em círculo, porque resolveu tirar o espírito, a alma, do processo mental. Graças a Deus, está voltando outra vez, né? E o Congresso de Psiquiatria esse ano estão nos prometendo trazer as melhores referências em psiquiatria e espiritualidade do mundo. Então já abriu bem, está abrindo, né? Mas enquanto não abrir, vai ficar nessa situação difícil. E para nós, médicos espíritas, também é difícil você saber quando há uma predominância de um problema espiritual, ou quando o problema espiritual ele é oportunista. Nós dizemos assim, um paciente mental, em 100% dos casos, ele é obsediado. Agora, resta saber o seguinte, se a obsessão desencadeou e mantém o processo, ou se a obsessão é oportunista. Quase sempre, na nossa experiência, o grande montante são obsessões que desencadearam o processo. Bom, e como você vai dar um diagnóstico? Porque se você trata a doença mental só com o processo obsessivo instalado, você pode esperar fracasso do resultado. Pode esperar fracasso. São aqueles casos daqueles pacientes que arrasta uma doença mental num nível bem negativo uma boa parte da vida. Quando o paciente adota, a família e o paciente adotam um tratamento espiritual junto com o tratamento médico, na nossa experiência de 40 anos, o resultado é muito melhor. Ainda que ele continue tomando remédio, a dosagem de medicamento cai muito, as recidivas, as crises diminuem intensamente e a gente trabalha com muito mais folga com esse tipo de paciente. Mas existem alguns sinais que a gente, sabendo explorar, você pode ver até em que nível que está instalado o processo obsessivo. Então existem algumas perguntas que a gente sempre faz no consultório para poder conseguir enquadrar bem o processo, até em termos de prognóstico. Bom, sintomas sugestivos de obsessão espiritual. A gente faz algumas perguntas e vamos observando como é que é o desenrolar da situação do paciente num corte horizontal. Perguntamos se há um passado de aborto ou de homicídio. Porque muitas vezes o passado de homicídio ele é velado. A família não chega e fala assim, não. Ele é velado, você tem que prescrutar para falar. Aborto também, muitas vezes os próprios familiares não sabem do aborto. Eu já tive muitos casos em que a mãe ajudou a filha a fazer o aborto e o pai não sabia. Tinha até um colega, que o pai até hoje não sabe. Colega psiquiatra, que a filha fez um aborto, patrocinado por ela e pela mãe, e o pai não sabia que ele é colega de trabalho, ele pediu uma ajuda espiritual, de tratamento espiritual para a filha dele, ele não sabia. Bom, isso acontece, às vezes de maneira velada na família. E a gente sabe perfeitamente que aborto, além de favorecer doença mental, favorece a ação obsessiva. E às vezes a pessoa faz um aborto quando jovem ainda, e a situação vai acontecer, a presença do desafeto fustigando e forçando o equilíbrio mental do paciente depois de alguns anos, que a pessoa nem lembra que fez o aborto. Quando você passa um pente fino e pergunta, você alguma vez já fez aborto? A pessoa, às vezes, quando tem uma ligação boa com o médico, com o psiquiatra ou o médico qualquer, fala.
Aí você já começa a desconfiar que pode haver uma mente revoltada, minando o patrimônio mental daquela pessoa. Pergunta se houve voz mandando suicidar, cometer homicídios ou atos danosos. Porque existem as alucinações. Mas quando a alucinação é diretiva, é clara e diretiva, você desconfia que tem uma outra mente levando. Indo lá para o campo de futebol, indo para a linha do trem. Aí eles me levaram no consultório, eu fui conversando com ele, falei, não, tá normal, não tem nada não, nada não. Aí eu fui com um jeitinho daqui e dali, até estabelecer uma ligação com ele, aí ele me contou. Ele me contou que tinha Aí o rapaz assustado, um rapaz de pouca capacidade, de interior, ficou assustado e de tanta voz falar, ele começou a andar pegar as crianças e levar para a linha do trem, e levar esse menino para a linha do trem. A gente acha assim, mas será que é possível? É possível sim. A gente vê às vezes pessoas ser levadas em conto de vigário e fala, não é possível você cair numa dessa. A pessoa caiu. Então são situações que você, quando você vê, você já fica bem assim, armado na possibilidade, junto com essa doença mental, está instalado um processo, ou se instalando um processo obsessivo. Pesadelos persecutórios. A noite é triste, dramática para os indivíduos obsediados. Geralmente é o momento onde o indivíduo sai do corpo, nós todos quando dormimos, a maioria sai do corpo, e é onde os desafetos estão esperando para levar para aqueles locais, né, pavorosos, para poder o indivíduo vivendo naquele mundo sombrio, torturante, quando ele volta para o corpo, ele volta cansado. Ele sabe que dormiu, mas não descansou. E às vezes lembra que viveu a noite inteira correndo de alguém, vendo imagens pavorosas, com muito medo. E geralmente, quando acontece esse tipo de sintoma, de sinal, é bem provável que esteja havendo um processo obsessivo. Eu tinha um paciente que ele estava esquizofrênico. A gente tinha uma relação muito boa e ele tinha um desafeto com a irmã. E ele estava compensado, mas a irmã, o marido da irmã perdeu o emprego, a irmã foi dormir foi morar na casa da mãe por uns tempos até que pudesse melhorar a situação financeira. E ele não se dava com a irmã de jeito nenhum. Aí o cunhado vivendo e o cunhado defendendo a irmã, acabou sendo outro desafeto para ele. De vez em quando tinha pugilismo lá dentro de casa. Pescoção para cá, pescoção para lá. Aí ele, determinada época, a irmã com o cunhado em casa, à noite, ele começou, quando ele dava lá para as 10 horas, soltar bomba dentro de casa. Aquelas bombas grandes, pum, dentro de casa. O cunhado acordava, o pessoal acordava e o pescoção para cá, pescoção para lá. E isso dava internação para ele. Chamava a polícia e internava ele. Aí ele ficava desorientado, muito mal, né? Ele tinha esquizofrenia, ficava muito mal, desencadeava, pediu o equilíbrio. Aí um dia eu falei com ele, me diz uma coisa, ele estava melhor, eu falei, me diz uma coisa, Kenny, por que você solta bomba à noite? Ele falou assim, eu solto bomba à noite é o seguinte, que quando eles dormem, os dois, eles saem do corpo, e ele não é espírita não, mas ele sai do corpo e vem me perturbar, que eu fico querendo dormir, eles estão me perturbando. E aquilo que acontece de dia, pescoção para cá, pescoção para lá, é de noite também, os dois juntam em mim.
Então eu não durmo, mas também não dorme, não. Se não fosse trágico, né? É bem cômico, né? Risos imotivados. Às vezes eu devia estar rindo de piada que eu estou contando para ele. Há 10 minutos. Flash de pensamento estranho. Eu tenho que correr, que eu tenho que contar um caso para vocês. Flash de pensamentos estranhos. Aqueles flash de ideias prontas. E geralmente não são bons. Visão de vultos negros dentro de casa. A pessoa começa a ver vulto negro dentro de casa. Hostilidade específica contra alguém na família ou alguém dentro de casa, perto, né? Mas mais na família. Comportamentos esdrúxulos, com risco para si ou para terceiros. Passou por todos inconvenientes, se expõe muito a perigos. Fixação em situações degradantes. Passa a assistir filmes pornográficos, música distoantes, jogos. Ou seja, a pessoa começa a mudar o comportamento dele de uma maneira patológica. Esses são alguns sinais que nos dão uma boa indicação de que a pessoa está dentro de um processo obsessivo além da patologia mental. Eu vou contar um caso clínico para vocês aqui, de um caso de possessão. Eu estava no hospital, quando fui chamado para poder atender um caso de urgência num apartamento, onde uma família estava me pedindo socorro, porque foi indicada na cidade do interior. Era uma moça de 23 anos, morena, enfermeira, estava formando naquele final, foi no final do ano, estava formando naquela época, solteira, natural de Santo Antônio do Amparo, uma região lá perto de Belo Horizonte, católica. A história da moléstia, sem passado clínico de doença mental. Há uma semana falando menos, queixando-se de cansaço, insônia, sem motivos aparentes, entra em surto de agitação psicomotora, rolando pelo chão, gritando, e a família desorientada, nunca tiveram aquilo na vida deles, né? Pediram ajuda à prefeitura, colocaram ela numa ambulância e levaram para o hospital. Chegando no hospital, quando me mandaram me chamar, quando eu desci, ela estava amarrada numa maca, num quadro mais ou menos igual aquela... obrigado, querido. Num quadro igual aquele cara de exorcismo. Não tão florido e virando cabeça para trás, cuspindo nos outros. Mas debatendo e fazendo, com voz gutural, fazendo ameaças. Falando que ia matar e que ninguém intervisse, não, que ia matar, e gritando. E eu cheguei, o pai e a mãe estavam coitados, aflitos, olhando a filha, né, a filha mais velha deles, eles tinham mais 2 filhos, olhando a filha, aflito. Pensa bem, um pai e uma mãe que nunca viram um negócio daquele. De repente a filha começa a rolar pelo chão, gritar, levar para um hospital. Uma menina estava formando em enfermagem, curso superior, né? E tinha passado numa prova para um posto de prefeitura, ia assumir, assim formasse, ia assumir, já no final do ano. Então uma coisa constrangedora, e eu ficava vendo o pai e a mãe, o sofrimento dos dois. Eu pedi para poder dar um sedativo forte nela, pedi uma ajuda ao DAE, o Departamento Espiritual do hospital, desceram 2 pessoas, pedi para aplicar o passe, tirei eles da sala e comecei a conversar com eles. Falei, olha, está muito florido, geralmente quando é muito florido assim, é um bom prognóstico. As psicoses geralmente são assim, quando muito florido, melhor o prognóstico. Aquelas insidiosas, essas são as mais perigosas. O quadro psiquiátrico também é assim, né? O quadro obsessivo também é assim. Quando ele é meio insidioso, ele é mais perigoso. Porque quando ele é florido, todo mundo vê que tem alguma coisa errada. Então corre para centro espírita, corre para o templo protestante, o pastor ajuda, a igreja católica, o que for. Então, os obsessores inteligentes eles são suaves e profundos e longos. Então eu pensei assim, isso é um obsessor que não deve ser inteligente. Está movido mais pelas emoções,
Então é um caso mais ou menos tranquilo se a família assumir. Aí chamei o pai e a mãe, tranquilizei os dois, expliquei, 5 minutos, expliquei para eles o que era uma obsessão, que eles eram católicos, expliquei para eles o que era obsessão, gastei um bom tempo explicando o que era e falei, ó, ela deve melhorar, suponho que ela deve melhorar, não posso garantir não. Mas ela deve melhorar, mas a questão todinha não é agora não. Porque agora, quando está assim, a gente costuma tirar de letra. A questão toda é depois. É manter-se numa situação tal de vida que não permita que esse aí ou outros voltem. E encaminhei para um centro espírita lá na região que eu conhecia e orientei para começar a fazer o culto do lar, usar mais a prece. No outro dia a menina já estava melhor, mas cansada, bem cansada, assim, bem abatida. Encaminhei para a reunião de desobsessão, ela não teve mais crise, e com 10 dias ela estava boa, totalmente bem. Aí eu expliquei para ela tudo que eu tinha explicado para a família, e falei, ó, está na sua mão você começar a via cruce dos consultórios psiquiátricos e hospital psiquiátrico, ou ter saúde, uma vida melhor e continuar, está na sua mão. Você que vai fazer da sua vida o que você quer. E a família é uma família muito unida, muito amorosa, a menina que é muito assim, uma moça muito boa, aquelas pessoas assim, meigas, boas. Bom, no outro mês ela foi no meu consultório, estava bem, não teve mais nada, comecei a diminuir a medicação, ela tinha ido na reunião também lá no centro, o pai e a mãe já estavam enganjados num serviço social. Eles ficaram tão agradecidos que eles voam para o centro. Né? E eu falei, ó, aí a solução sua é isso aí mesmo, ó, e a menina também. É você ver o que você pode aprender lá, modificar a sua vida, porque se isso aconteceu com vocês, é porque as coisas em casa não andam muito bem. Eles entenderam direitinho e passaram a fazer culto e abraçar e tornar-se um trabalhador. Os dois tornaram trabalhadores. A menina foi também. No segundo mês foi no consultório, não tinha nada. Ela tinha terminado o curso, já tinha assumido o emprego na prefeitura e já estava noiva, tinha ficado noiva. Tempos depois, assim, mais ou menos uns 6 meses, eu recebi um convite de casamento e um cartãozinho de agradecimento, que ela não tinha tido mais nada, que ela estava muito bem, já ia casar, eu não pude ir no casamento, né? Mas que ia casar, estava muito bem. E eu falei, olha, voltaram a me procurar, falando que estava tudo muito bem, que foi um pesadelo. Eu falei, foi um pesadelo, mas você tem que continuar, porque o difícil é você manter a conquista. Não é conquistar, não, é manter a conquista, porque costuma relaxar, aí de repente fica pior. E falei com ele, você está de alta, se você sentir alguma coisa, você me procura. Isso já deve ter mais uns 15 anos. Até terça-feira passada não me procuraram, não. Né? Mas eu sinto assim, um caso de possessão que teve um bom desenrolar. Um bom desenvolvimento, porque eu internei muitas pessoas no André Luiz, durante 34 anos que eu trabalhei lá, como médico assistente, e muitas pessoas começaram assim, desse jeito. E o que acontece? Começa assim, o psiquiatra que não conhece, não estou criticando nenhum psiquiatra aqui não, mas como ele não conhece, ele tem que se ater ao que a ciência fala com ele. E se atendo ao que a ciência fala com ele, é um quadro psicótico. Então dá medicação, a pessoa não tem a orientação do segmento, toma medicação por um tempo e para, continua com o mesmo tipo de vida, o espírito volta, pega outra vez, outra crise. Aí começa a cronificar um caso que não era de doença mental em primeira instância. Acaba tornando-se doença mental de tantas crises que a pessoa vai tendo. Como ele falou aqui, ó, as crises, né, de intoxicação fluídica, vai desgastando o sistema nervoso com o tempo, a medicação também, né, porque o paciente não tinha uma doença primária, ele não tinha uma doença primária. Então, a gente vê o seguinte, em muitos casos na patologia psiquiátrica, e a coisa vai melhorar daqui para frente, se Deus quiser, com a vinda do pessoal novo, com essa abertura para a questão espiritual, da questão da obsessão, vai melhorar com o tempo.
Mas muitas pessoas, no longo da minha profissão, a gente ficava observando assim, falando, puxa vida, isso faltou numa época certa, tá, obrigado, viu? Faltou numa época certa, alguém orientar essa pessoa para que saísse esse vai e vem de consultório, de hospital, remédio, faltou uma orientação correta nessa obra. Então, quer dizer, a nossa estada aqui, né, esse congresso nosso, é para nos municiar de condições para que a gente possa, profissional de saúde ou não, participante de centro espírita, ajudar essas pessoas, porque o sofrimento é muito grande. O sofrimento dessas pessoas ao longo do tempo é muito grande, né? E não existe nada pior para uma pessoa do que uma doença mental, principalmente uma doença mental, quando havia possibilidade da pessoa se recuperar. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Vou levantar, viu?